Abre lá em Salmo 118. Salmo 118, versículo 8 a 14. Salmo 118, versículo 8 a 14 diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Não confie na palavra do homem, não confie nas riquezas humanas, não confie nas posições e nos cargos humanos, não confie nas autoridades humanas, confie no Senhor, busque refúgio nele. Versículo 10, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Nações aqui tipifica os demônios, os espíritos malignos, usando vidas para nos cercar, para nos enfraquecer com palavras que magoam, com questionamentos, com situações difíceis. Mas em nome do Senhor nós destruímos e prevalecemos e permanecemos firmes. Versículo 11, cercaram-me, por que está escrito duas vezes? Porque o inimigo não desiste facilmente, ele tenta a primeira vez, se ele não consegue, ele espera um tempo e depois volta, porque ele é persistente, mas nós precisamos ser mais persistentes do que ele, persistentes na palavra, persistentes na adoração, persistentes na fé, persistentes na dependência do Senhor, persistentes em estar ouvindo a voz dele, está crendo no seu amor e no seu livramento. Então fala aqui no versículo 11 de Salmo 118, cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram. Abelhas não só cercam, abelhas perseguem. Quem já viu aqueles desenhos onde sem querer atira uma pedra numa colmeia e vem aquele enxame e vai perseguindo o personagem? Por onde ele vai? É por aí. O inimigo, ele nos persegue de dia e de noite. Ele nos acusa de dia e de noite. Ele intenta contra as nossas vidas de dia e de noite. Mas, diz aqui, porém, como fogo em espinhos, foram queimadas. Como é que todas as astúcias, todos os planos, todas as obras das trevas são queimadas? Pelo fogo que vem do Senhor. E como que o fogo do Senhor vem e queima? Quando nós buscamos esse fogo. E o que é buscar o fogo? É buscar a palavra, é buscar a presença, é buscar a intimidade do coração do Senhor, onde nós somos fortalecidos. E diz aqui no versículo 12, em nome do Senhor eu destruí as abelhas. Versículo 13, empurraram-me violentamente. Quantas vezes você fica abatido e parece que você vai ser destruído, mas não vai ser, porque o Senhor é aquele que renova as nossas forças a cada manhã. O Senhor é aquele que vai como chama de fogo adiante de nós e como nuvem fazendo sombra no meio do calor ardente. Ainda que o inimigo tente nos empurrar violentamente para nos fazer cair, o que diz a palavra? Aquele que está em pé, cuide que não caia. O que é cuidar para não cair? É diariamente buscar a palavra de Deus, é diariamente orar, se derramar diante dele, ouvir a sua voz, estar obedecendo a sua voz, vivendo a sua palavra. Isso é cuidar para não cair. E diz aqui no versículo 13 de Salmo 118, empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou. A única maneira de permanecer firme no Senhor é depender da força dEle e ser Ele o seu cântico, ser Ele o motivo da sua alegria, ser Ele o motivo para viver, o motivo para respirar, o motivo para amanhecer a cada dia. Também Salmo 18, 4.
Salmo 18, versículo 4 diz assim. Salmo 18, versículo 4. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Mostrando aqui que o salmista, que era o rei Davi, sentia-se como cercado por laços de morte e por torrentes de piedade que traziam terror ao seu coração. Mas ele vencia todas essas coisas dependendo do Senhor. Fala que o rei Davi era um rei segundo o coração de Deus. Ser um rei segundo o coração de Deus não era ser um rei sem defeitos, não é ser um rei infalível, não, é ser um rei dependente, um rei que depende do Senhor, da força dele, do amor dele, da graça dele, que separa tempo para buscar a face dele, que investe tempo, 1, 2, 3, 4, uma tarde, uma manhã, para buscar a face dele. Então a primeira estratégia, o primeiro princípio de guerra espiritual é que o inimigo nos cerca, como nós vimos aqui em 1 Reis 20, o rei Ben-Hadad, rei da Síria, mandou primeiro cercar para depois atacar. O segundo princípio são as ameaças. 1 Reis, capítulo 20, versículo 2. Enviou Ben-Hadad mensageiros até Samaria, até ao rei de Israel, rei Acabe. Satanás envia os seus antes de atacar. Ele quer nos ameaçar. Primeiro ele cerca, depois ele quer ameaçar. Ele usa de ameaças. E como são essas ameaças? Há duas maneiras dele nos ameaçar. A primeira é sussurrando na primeira pessoa nos nossos ouvidos. Ele nunca vai falar, você é um fracassado. Não. Porque senão você vai reconhecer que é alguém de fora falando. Ele sussurra no seu ouvido, eu sou um fracassado. E aí você pensa que é você mesmo que está falando isso e você repete, eu sou um fracassado. Mas há poder nas suas palavras. Palavras são sementes, tudo que você fala, você semeia. E se você não se arrepender daquilo que falou, você vai colher o que você plantou. Ele sussurra no seu ouvido, o meu casamento é um fracasso. E aí você repete. E aí você acaba tendo isso como verdade. Ele sussurra no seu ouvido, Deus me esqueceu, Deus não se importa com a minha dor, Deus não ouve as minhas orações. Ele sussurra no seu ouvido, eu não presto para nada, tudo que eu faço dá errado. Ele sussurra no seu ouvido, a minha família não me ama, todos me esquecem, e tantas outras coisas. Ele sussurra no seu ouvido, na primeira pessoa, para que você tome isso como algo verdadeiro dentro de você. E se que ele conseguir que isso seja enraizado dentro de você, essas mentiras, então as verdades de Deus são esquecidas e você passa a viver fora da vontade de Deus. E aí você começa a enfraquecer e se torna uma presa fácil às mentiras dele. E daqui a pouco você se torna uma marionete nas mãos dele. São as ameaças. Mas quando ele sussurra no seu ouvido, a minha família é um fracasso, você começa a declarar, que isso? A minha família é um presente de Deus. A minha família me ama e eu amo a minha família. Se ainda todos não falem comigo, eu vou orar por todos. Porque a Bíblia diz para eu amar até aqueles que me aborrecem. Se ele sussurra no seu ouvido, eu sou um fracasso. Não, eu não sou um fracasso, porque eu valho o sangue de Jesus que ele derramou na cruz. Eu sou a menina dos olhos do Senhor. O Senhor tem um plano para minha vida. Eu estou nas palmas da mão do Senhor. Você precisa semear as verdades de Deus e não as mentiras de Satanás. A segunda ameaça é usando vidas. Chega aquela pessoa que você ama pra caramba, que você tem maior apego, maior aconchego com ela, e aquela pessoa chega na sua casa e você recebe, ela senta no seu sofá, e então ela começa a falar, poxa, Deus é bom demais comigo.
Tô de carro zero, acabei de comprar uma casa na beira da praia, ganho um salário desse tamanhão, visto roupas lindas, meu marido me ama, meus filhos estão estudando nos melhores colégios, olha como Deus é bom. Você, que bom. E você, irmão? Não, eu tô bem, tô com algumas dívidas, meu carro não é zero, meu apartamento é simples, meu filho estuda em escola pública, mas eu tô bem, tô feliz. Ih, irmão, você tá com algum problema, você precisa ter mais fé. Instrumento de Satanás. Instrumento de Satanás para quebrar o relacionamento de amor e confiança que você tem no Senhor. Presta atenção, não agasalhe palavras mentirosas, porque a palavra de Deus diz: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões roubam, mas acumuleis tesouros celestiais. Fique com a palavra de Deus e não com a palavra do homem. Porque o irmãozinho, mais queridinho, pode ser instrumento de Satanás para destruir você com palavras. Ameaças. Abre lá em Atos, capítulo 4. Lá no Novo Testamento. Atos, capítulo 4, versículo 26 a 28. Atos, capítulo 4, versículo 26 a 28 diz assim: levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma só contra o Senhor Jesus e contra o seu ungido, que é Jesus. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e os homens de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha o que fala aqui. Os reis da terra, autoridades espirituais, se uniram contra Deus e contra Jesus Cristo, o ungido de Deus. Aqui fala que foi Herodes, Pôncio Pilatos, que eram autoridades políticas, os gentios, que eram aqueles que não criam em Deus, e o povo de Israel, os religiosos, se uniram contra Jesus para ameaçá-lo. Hoje a igreja é o corpo de Cristo. Satanás, autoridades governamentais, autoridades espirituais da religiosidade também vão se unir e já estão se unindo. Basta você estar sensível ao mover nesses dias para vir contra a igreja verdadeira de Jesus Cristo. São as ameaças. O exército inimigo envia mensagens de ameaça antes de atacar. Mas em Deus, não nos amedrontamos com tais ameaças.